Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as leis que regem o movimento dos corpos celestes. Essas leis elas foram sugeridas por um cientista chamado Kepler, que basicamente esboçou três leis. A primeira lei dele, conhecida como Lei das Órbitas, dizia basicamente que os planetas iriam descrever órbitas elípticas, ou seja, uma espécie de círculo achatado. Deixa eu desenhar. Ao redor do Sol, em que o Sol estaria ocupando um dos focos dessa elipse. E os focos são dois pontos que aparecerão aqui nos cantos. A segunda lei de Kepler, ela falava a respeito das áreas. O que é que ela quer dizer? O que é que ela significa? Bem, basicamente, ela quer dizer que se nós pegarmos um planeta e traçarmos a sua rota, a linha que une então o planeta ao Sol, vamos desenhar, vai ter percorrido áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, se nós tivermos então aqui essa primeira área e nós traçarmos um outro ponto um pouco mais distante então do Sol, se essas áreas forem iguais, o tempo gasto para percorrê-las terá sido o mesmo. Percebam então que quando se está mais próximo do Sol, percorre-se um espaço maior do que quando se está longe. Ou seja, quanto mais próximo do Sol, maior vai ser a velocidade daquele corpo. E um ponto interessante a se ressaltar aqui é que nós podemos dividir essa elipse de dois modos distintos. Nós podemos dividi-la ao meio em seu eixo menor ou em seu eixo maior. Essa divisão em seu eixo maior, chamada de diâmetro médio, estabelece então os raios médios, que é justamente a sua divisão ao meio. E perceba que nela nós vamos ter justamente os pontos mais próximos do Sol e também o ponto mais afastado do Sol. No ponto mais próximo, nós vamos ter justamente a maior velocidade, como nós podemos verificar aqui, e a menor distância. Enquanto no ponto mais afastado, nós vamos ter a menor velocidade e a maior distância. Esses nomes, então, lembrando que o Sol, do latim, vem de Hélios, nós temos o afastado como sendo o afélio e o perto como sendo o periélio. A terceira lei de Kepler, conhecida como lei dos períodos, fala que... só um momentinho. Basicamente, ela vai nos dizer que o quadrado do período dividido pelo cubo do raio vai ser igual a uma constante. Essa constante ela vai depender da massa do Sol, mas não vai depender da massa do planeta. Vale salientar ainda que essas leis de Kepler elas não descrevem, na verdade, somente o movimento dos planetas ao redor do Sol. Na verdade, elas são capazes de descrever o movimento de órbita de qualquer corpo ao redor de um corpo com uma massa maior. E essa constante aqui vai ser justamente proporcional à massa desse corpo maior. Por isso que no nosso caso, como estamos orbitando ao redor do Sol, utilizamos essa constante em função do Sol. Mas é justamente isso daqui que vai nos permitir, por exemplo, colocar os satélites em órbita, ou que a Lua fique gravitando ao redor do nosso planeta. Posteriormente,
um outro físico já conhecido também de nós todos, chamado Newton, formulou uma teoria mais geral que justificava tudo isso. E ela ficou conhecida como teoria da gravitação universal. E bem, o que é que essa teoria então tão completa informa para a gente? Basicamente, essa teoria vai falar que dois corpos que tenham massa vão se atrair e que essa força será proporcional às massas dos corpos, no sentido de m1 vezes m2, e inversamente proporcional à distância dos corpos. Após alguns testes, calibrando mais precisamente, ele verificou que, na verdade, isso era a distância ao quadrado dos corpos, ou seja, a distância era especialmente importante. E havia uma constante de ajuste aqui. Então vamos exemplificar um pouco. Se nós tivermos então dois corpos pequenos, dois corpos de pouca massa, eles vão se atrair com uma certa força. E por ser um par de ação e reação, essa força em módulo vai ser igual. Por outro lado, se um dos corpos, pelo menos, for de maior massa, essa força já vai passar a ser mais intensa. E se os corpos também, se os corpos também estiverem mais próximos, o que vai acontecer é que essa distância vai ser menor. Então logo a força também será maior. E uma das perguntas que você pode estar se fazendo então é: se todos os corpos que têm massa se atraem, por que é que, por exemplo, a tela desse computador não está vindo em minha direção? E isso se deve a uma característica dessa constante. O valor dela, de G, é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Vocês têm noção de quão pequeno é esse valor? Bom, só para a gente ter uma noção, então, vamos lá. Se nós tivermos 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Tem noção do quão pequeno é esse valor? Então, se nós temos esse valor tão pequeno e a nossa massa ela é comparada com tanto a nossa massa quanto a massa então dessa tela, elas são muito pequenas e o produto disso seria muito pequeno em relação a isso daqui. Por exemplo, se você pesar 100 quilos, nós teríamos 10 ao quadrado. Supondo que o seu monitor pese 1 quilo, nós teremos então 100 apenas para estar compensando isso daqui tudo. Ou seja, a força que nós estaremos exercendo sobre o nosso monitor e vice-versa seria então equivalente a 0,000000667 newtons. Por isso nós não conseguimos perceber nada. Por outro lado, se nós pensarmos então no planeta nos atraindo, nós temos uma massa pequena. Todavia, a massa do planeta seria muito maior. Então, aqui nós já conseguimos perceber o porquê que o planeta consegue alterar a nossa trajetória, mas o porquê que a gente não consegue alterar a trajetória do planeta. Por outro lado, quando nós temos dois planetas, a massa de ambos vai ser muito alta. Se a massa de ambos é alta, então essa força também vai ser alta. Porque esses valores, o produto deles vai conseguir compensar essa constante tão baixa. E basicamente é isso que nós temos para saber então sobre gravitação universal e sobre como os corpos celestes têm seus movimentos regidos.